Vou contar um testemunho, irmãos, de quando eu era pequeno. Só para você ver que Deus, Ele tem um plano na nossa vida. Quando eu era pequena, morava mais manhinha, né? Meu pai era separado da minha mãe. E morava eu, Fernanda, né? E um dia específico, a gente estava em casa, tinha se mudado há pouco tempo para casa. E a gente não sabia como funcionavam as coisas lá. E aí minha mãe foi estender uma roupa, um lençol, e estendeu no fio de energia. E aí ela ficou apegada naquele fio. E eu era pequena, não entendia muito bem das coisas, nem sabia onde ficava o contador. Mesmo ela levando aquele choque, que ela não conseguia se soltar do fio. Nem eu acho que era tão forte a ponto de matar ela, e nem também era tão fraco a ponto dela conseguir se soltar. E estava eu, Fernanda e mãe em casa. E aí, mãe, vai desligar o computador? Aí eu era maior do que Fernanda, aí eu ia até a cozinha. Quando eu chegava na cozinha, eu voltava para ver se mãe estava viva. Eu ficava, se eu passar daqui da cozinha, e se eu voltar e mãe estiver morta? Aí eu ia, tomar eu com 5 meses. Mas vai desligar o computador e a pregada. E eu ia, quando eu chegava na cozinha, eu não vou ver Deus quiser, minha mãe está viva, vai voltar. E assim foi 5 meses. Por fim, eu vi que eu não ia conseguir ir. Voltei e abracei minha mãe. Fernanda chorando também, me naquela situação sem saber o que fazia. Abraçou a mãe e ficou nós 3 apegados nesse fio. Demorou tanto tempo, os vizinhos, viu a gente gritando. Aí foram ainda na casa do dono, como daqui lá na tua casa. Foram na casa do dono para saber onde ficava esse contador, que ficava de trás de uma janela. Ninguém sabia. E nós apegados nesse fio, não conseguia se soltar. Mas aí deu certo, pegaram, vieram, ligaram o contador, a gente se desprendeu desse fio e deu certo. Aí esse dia eu estava lendo o Apocalipse, na passagem de João, ele foi, não sei se vocês lembram, conhecem ou sabem, o apóstolo João foi o único que não morreu assim de uma morte terrível, vamos dizer assim. Porque até tentar, né, jogar ele num caldeirão de óleo fervente, e ali ele saiu ileso, não morreu. E aí bandiram ele para ilha de Patmos, né? E aí foi lá onde ele teve as revelações e saiu o livro de Apocalipse que nós conhecemos. E eu vendo isso ali, eu pensando, meu Deus, Deus tem um plano na vida das pessoas. Na minha, ele teve, mas da minha mãe eu acho que ele tem mais, porque era para ela ter morrido. Mas o Senhor sustentou. Às vezes, irmãos, a gente passa por algumas coisas na vida e não entende. Hoje ela carrega as sequelas desse choque. Eu acredito que eu e Fernanda também, medo da garganta. Minha mãe, quem me conhece, ela treme assim a cabeça. Ela tem muitos problemas e o médico falou que ia ter, né, futuramente. E esse dia me ocorre muito ruim, eu dizendo assim, meu Deus, eu estou ficando velha, está chegando as consequências. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Deus, quando Ele tem um plano na nossa vida, Ele protege até quando a gente não é crente. Eu nem era crente nesse tempo. Deus me protegeu minha mãe, protegeu minha irmã. Muitas das vezes a gente não quer orar pela nossa família, às vezes, vê um parente aí e diz assim, não tem jeito. Mas, irmão, se Deus tem um propósito na vida, continue nessa força e uma hora se realiza. Hoje eu estou aqui. Eu sou muito grata a Deus. Eu tento servir, ser grata por tudo que Ele fez na minha vida. Pelo que Ele ainda vai fazer, eu tenho que ser grata, porque eu sei das coisas que Ele fez na minha vida. Então continue orando por parentes. Se você ora e não vê jeito, eu acho que Deus sempre vai mostrando situações assim que vai livrando essa pessoa. Então não desista do seu familiar. Não é porque ele é crente que Deus não possa proteger, que Deus não possa guardar. E eu sou muito grata a Deus, porque Deus sempre tem plano nas nossas vidas mesmo. Muitas das vezes a gente não sendo tão fiel como o Senhor é. Mas Deus, Ele sempre permanece fiel nas nossas vidas. Eu quero